Então, seguindo aqui, a gente vai agora começar o exemplo 3. O exemplo 3 é para a gente aplicar aquela ideia, né, de que a gente consegue aplicar ainda as leis de Newton, mesmo a gente trabalhando com um sistema de partículas e não só uma partícula individual. Então, o que acontece aqui? A gente vai ter um projétil, que ele vai ser lançado aqui com a velocidade V0 inicial e um ângulo θ aqui, 0, né, com a horizontal. A gente sabe que esse projeto vai executar uma trajetória parabólica, certo? A velocidade inicial do lançamento do projeto é 20 metros por segundo e o ângulo que ele faz com a horizontal é de 60 graus, certo? Só que qual que é o detalhe, né? O que tem de novidade aqui? No ponto mais alto, esse projétil ele vai sofrer uma explosão, onde um fragmento dele vai seguir essa trajetória que está sendo indicada aqui, que não será a trajetória que ele seguiria originalmente se não estivesse explodindo, tá? E um outro fragmento vai descer aqui, ó, em queda livre, que é o movimento vertical, beleza? Então, o que ele quer saber? Ele quer saber o seguinte, qual que vai ser a distância que esse fragmento aqui, ó, né, estará, certo? Do canhão. Ele foi lançado aqui, o canhão está aqui, então. Então, qual que é a distância que esse cara vai chegar com relação ao canhão? Ok? E aí um ponto que ele cita é o seguinte, esse cara aqui, ó, que cai em vertical, né, se ele está na vertical, então é porque ele na componente x dele vai ser zero, né? Porque se tivesse componente x, ele faria ainda um pedaço de parábola aqui. Como ele só está na vertical, logo ele não tem componente x, ele só tem componente y, certo? Beleza, então como é que a gente pode fazer isso aí? Então o primeiro passo é anotar os dados, esses são os dados. A velocidade inicial do foguete, antes da explosão, ângulo, a massa, ele vai ser dividido em duas partes de massas iguais. Isso aqui é a velocidade do projétil, que eu vou chamar esse cara aqui de 1, que está em queda livre, e esse aqui outro eu vou chamar de 2, tá? Então, qual que é a primeira coisa que a gente faz? A gente sabe que no ponto mais alto, a velocidade do projeto vai ser dada por essa relação. Né? No ponto mais alto, né, no momento imediatamente antes da explosão, a velocidade dos dois aqui, né, da combinação deles ainda juntos, vai ser justamente a componente x. Né? A gente sabe que a gente estudou em cinemática, a componente x ela vai ser constante ao longo da trajetória, enquanto a componente y no ponto mais alto vai ser zero. Então, essa informação eu consigo tirar com base nos dados que eu tenho. Eu sei V0, que é 20, eu sei 60, então é só fazer 20 vezes cosseno de 60, certo? E isso vai me dar 10. Então, beleza, já tenho essa informação aí. Então, já sei que a componente x vai ser 10. Essa componente x, né, é a componente x do projétil imediatamente antes da explosão, ou seja, ainda estava unido. A partir do momento que que ocorre a explosão, então esse projétil vai se separar em dois fragmentos. Né? Então, guarda essa informação aqui, guarda essa informação. Essa velocidade aqui no topo, beleza? Antes da explosão, ok? Então, vamos lá. Dando sequência aqui, o que a gente vai fazer? Essa é a velocidade aqui no topo antes da explosão, certo? Que coincide também com a velocidade inicial, porque é constante, certo? Eu poderia também calcular a componente y aqui, ó, da velocidade inicial do projétil aqui, ó, certo? No lançamento. E aí aplicar esta equação, ó, e descobrir o seguinte, descobrir o tempo total de percurso, como se ele não tivesse se dividido, tudo bem? Lembra da ideia lá que mesmo que ocorra a divisão, né, o centro de massa, a trajetória dele, vai permanecer, né, se deslocando como se a explosão não tivesse acontecido. Então, a partir dessa ideia, eu vou descobrir esse tempo total aqui, o que demora. Beleza? Porque, ó, minha altura inicial é zero, tá no solo. Minha altura final vai ser zero. V0y aqui, ó, eu consigo descobrir, é só multiplicar esse 20 por 160, vezes o t, que é o incógnito, esse t aqui não era para estar aqui não, era para estar lá em cima. A aceleração vale menos 10, né? Você faz essa conta, substitui os valores, né? Faz essa conta e você chegar nesse resultado aqui, ó. T igual a 0, T igual a 2 raiz de 3. T igual a 0 é o tempo que ele vai ser no instante de tempo que ele é lançado. 2 raiz de 3, então, é o tempo total. O que significa isso? Se 2 raiz de 3 é meu tempo total, então eu sei então, que daqui até o topo ele vai gastar raiz de 3 segundos,
e do topo até a base ele vai gastar raiz de 3 segundos. E esse tempo que ele vai gastar para cair é o tempo que o centro de massa, né, vai demorar para chegar no solo, e também será o mesmo tempo gasto para esse fragmento aqui sair daqui, vir para cá, e esse fragmento aqui, ó, sair daqui e vir para o chão também, tá? Por que eu posso afirmar isso? Se você for analisar lá os problemas de cinemática, de movimento projétil, você vai notar que tanto para um corpo em queda livre, quanto para um corpo em movimento projétil, que começa do topo, começa da altura máxima, o tempo de queda de ambos, se eles saem da mesma altura inicial, é o mesmo. Você pode perceber analisando a própria equação aqui, ó. Né? Para o movimento projétil e para o movimento em queda livre, eu vou usar sempre a mesma equação. Né? Se eu começo com o mesmo y0 e eu vou chegar na mesma altura final, que é zero, certo? Eles vão estar submetidos à mesma aceleração e eles vão ter a mesma componente y aqui, ó, que no topo vale quanto? Zero. Então essa equação ficaria 0 igual a y0, né, mais a2 sobre t quadrado, ou seja, a mesma equação, tanto para o cara que está em queda livre, como para o cara que está em movimento projétil partindo do topo. Então por isso que eu posso garantir que esse tempo aqui, ó, melhor, metade desse tempo aqui vai ser gasto igualmente para esse fragmento aqui que eu estou chamando de 2 e esse fragmento que eu estou chamando de 1. Beleza? Então eu já sei o tempo de queda após a explosão, ok? Então guarda essa informação aí. Outra informação que a gente pode tirar. Velocidade do centro de massa, como a gente já discutiu em outros exemplos, ele vai ser o quê? É basicamente a definição da posição do centro de massa, só que eu tirei a derivada deles, né? Então, essa velocidade 1,0 aqui é a velocidade inicial do fragmento 1, que vai estar em queda livre após a explosão, que a gente sabe que a componente x dele é 0. Ok? Essa velocidade do centro de massa aqui, a gente já sabe quanto que ela vale, que é justamente esse valor que está aqui, ó, esse V0x aqui, vai valer 10, tá? Então, se você faz esse cara aqui é 0, né? Analisando aqui o eixo x, né? Esse aqui é o cálculo de massa para o eixo x, então aqui, ó, esse cara é 0, esse cara é 10. Esses dois têm a mesma massa, vai somar, vai dar 2m2, que vai cortar com esse m2. Então esse V020, o V20 aqui, que é o quê? É a velocidade imediatamente após a colisão desse fragmento aqui, ó. Então, isso vai me dar 20. Então, isso aqui é a componente x, tá? É a componente x desse segundo fragmento aqui após a explosão. Tudo bem? Agora que eu tenho essa informação aqui da minha componente x do fragmento 2, certo? Eu vou jogar na equação que todo mundo conhece. O que eu quero saber é o quê? Né? A distância que ele vai percorrer. Então, ou seja, eu vou pegar essa informação da velocidade dele, componente x, e vou multiplicar o quê? Por metade desse tempo. Eu vou multiplicar por raiz de 3, que é o tempo que demora para sair daqui e chegar no solo. Quando eu faço isso, então com as informações aqui, analisando o x, a gente vai ter o seguinte. Como eu quero saber essa distância aqui do fragmento 2, né, que eu estou chamando de 2, da onde ele vai parar aqui no solo até o canhão, eu vou ter que separar isso em duas partes. A primeira parte é a distância que ele anda aqui, ó, quando ele ainda está, quando ele ainda faz parte do projétil. Então, daqui para cá, certo? Do ponto mais alto aqui, ó, até o lançamento horizontal, vou chamar isso aqui de D1. E depois, uma distância D2, que é justamente quando acontece a explosão, ele é separado do projétil e deve percorrer uma outra distância. Como a gente sabe que no eixo horizontal você não vai ter aceleração, então a velocidade é constante, então a gente vai usar simplesmente distância igual a velocidade vezes tempo. Só que no primeiro trajeto, D aqui, ó, D1, daqui do lançamento até quando ele está no ponto mais alto, né, imediatamente antes da explosão, a gente vai ter o que? D1 vai ser a velocidade x, que é o que a gente já calculou aqui, 10, vezes o tempo, que a gente sabe que é metade aqui, ó, desse tempo total. Então, essa aqui é a minha distância nessa primeira parte. A segunda parte, após a explosão, vai ser então a velocidade que ele ganha após a explosão que a gente calculou aqui, ó, pela equação da velocidade do centro de massa, certo? Multiplicado pelo tempo, que ainda é o que? Raiz de 3, né? Ou seja, metade do tempo total. Eu chego nessas duas equações. Então, ou seja, a distância final vai ser justamente a soma dessas duas. Então, essa
é a distância que o projétil 2 vai alcançar, certo? Com relação ao seu ponto de lançamento, com relação ao canhão. E perceba o seguinte, se não tivesse ocorrido a explosão, esse alcance do projétil, né, sem explodir, ele continuaria com o formato original, seria o dobro desse valor aqui. Então, com a explosão, ele consegue andar um valor que é 3 vezes mais do que metade, né, do lançamento é o ponto mais alto, certo? Se não tivesse explosão, seria 2 vezes mais do que esse, do que deu. Tá? Então, tem todo sentido, né, que a explosão impulsionou ele aí mais à frente. Beleza? Então, eu espero que tenha entendido, né? Só para te dar uma ideia de que mesmo esses problemas que envolvam explosão, né, um objeto que se separa em vários outros componentes, ainda é possível resolvê-los. Tá? E aí, usando o que a gente tem comentado, que é o centro de massa, né? O centro de massa que é a chave para responder esse tipo de questão. Ok?